Eu gostaria de agradecer imensamente o doutor Aljomar. O Aljomar eu conheci na minha época de residência. Tenho um enorme prazer de ver o seu trabalho incrível com pacientes oncológicos no ICESP. O ICESP, que para a gente é um centro de referência de atendimento de paciente oncológico aqui no Brasil, é um dos grandes pioneiros, né, das condutas que a gente toma dentro da oncologia, junto com outras instituições, mas é uma das grandes instituições que a gente usa como referência, né, principalmente os trabalhos, porque eles fazem muitas publicações em parcerias com a USP, com a Unesp, com fontes internacionais. Então, é um grande prazer estar aqui falando com o professor Aljomar. Eu me sinto muito lisonjeada de conhecer ele, de poder pedir a ele para ministrar essa aula para a gente, porque é um tema que muita gente conhece aqui, que é da oncologia, que é um grande fascínio dentro da odontologia hospitalar, só que ela tem algumas condutas e algumas especificidades que a gente tem muita dificuldade de conseguir manejar esse paciente. Para quem não me conhece, eu sou Raquel Richelieu, eu sou diretora acadêmica do Colégio Brasileiro de Odontologia Hospitalar. Eu fiz a minha residência, né, em odontologia hospitalar também, fiz lá na USP, São Paulo, no HC. Então, eu tive pouca na época que eu fiz. É ruim falar na época, né? Porque já dá um parecer de mais velho. Não tinha esse serviço ainda no ICESP tão sedimentado, tão forte. Na verdade, o ICESP estava começando, então tem um tempinho aí, o ICESP já é um pouco mais novo, mas a gente já trabalhava bastante com paciente oncológico. E a gente tem, dentro do tratamento, né, dos pacientes oncológicos, a gente tem a radioterapia como uma das opções de tratamento, pode ser da radioterapia, cirurgia ou a combinação entre eles, e dentre eles quimioterapia também pode ser estabelecido, mas a radioterapia para o paciente especificamente do câncer de cabeça e pescoço, ela é um dos grandes pilares fortes do tratamento, junto com a cirurgia, a radioterapia da região de cabeça e pescoço. E essa radioterapia da região de cabeça e pescoço muitas vezes traz morbidade a longo prazo, né? E a gente fica muito vendido. Eu falo que a gente fica entre a cruz e a espada, porque prioritariamente a gente pede para não extrair, né? Para que não sejam realizadas as extrações ou a manipulação óssea pós-radioterapia. E a gente tem algumas sequelas, complicações, né? Como a cárie de radiação, que ela é conduzida, ela é levada por dose de radiação, pela quantidade de radioterapia, pela diminuição do fluxo salivar. Então, tudo isso, né, acaba levando uma alteração da microbiota oral e uma alteração no processo de erosão, desjunguação da parte de esmalte. Então, a gente acaba tendo cáries extremamente complexas e difíceis de serem tratadas. É difícil da gente conseguir a adesividade dos produtos que a gente tem hoje em dia no mercado, seja resina, seja ionômero resinoso. Então, essa cárie é uma cárie que ela fica de repetição, ela destrói efetivamente os dentes, né? E a gente fica de mãos atadas porque muita gente não pode extrair esses dentes para reabilitar o paciente de outra forma. Então, o pensamento de hoje para a gente aqui, por que eu quis trazer isso, né? Porque a gente às vezes fala de odontologia hospitalar e fica muito voltado para o âmbito hospitalar, paciente ventilação mecânica, e a gente vê que os pacientes comprometidos, principalmente a longo prazo, né? Eles apresentam algumas sequelas que podem gerar outras complicações. Então, uma cárie de radiação pode levar a uma infecção, que pode levar a uma infecção que necessita de extração, que pode levar a uma osteoradionecrose, que pode levar a uma morbidade ainda maior. Então, a gente precisa estar amparado e muitas vezes é difícil manipular, difícil a gente conseguir manipular esse paciente. Ele tem pouca abertura de boca, muitas vezes. O paciente tem uma alimentação mais líquida, que fica restrita a alimentos mais doces, né? Por perda de paladar, por dificuldade de deglutição, por disfagia,
por dor, então ele acaba tendo uma dieta mais cariogênica, menos fluxo salivar, então a gente não tem a lavagem da cavidade oral, uma alteração da microbiota. Então todo esse conjunto do paciente oncológico que faz radioterapia de cabeça e pescoço, ele é importante para a gente poder conhecer e abordar esse paciente. E como que a gente aborda a cárie de radiação? É diferente de uma cárie convencional. Ela não é causada especificamente pela radiação, mas ela tem bastante morbidade frente ao paciente. Então, eu queria agradecer imensamente ao Aljomar por estar aqui, para poder falar, porque o manejo que ele faz dessa complicação é muito importante. A ênfase no isolamento absoluto é muito importante, que muitas vezes a gente vai fazer uma resina, está acostumado a tratar cárie com isolamento relativo, e para a gente consegue uma boa adesividade com isso, mas a cárie de radiação ela é diferente, então a gente precisa desse manejo, e muitas vezes a gente fica até com medo de fazer o isolamento absoluto, de fraturar esse dente. Então, assim, a gente, novamente, nós entre a cruz e a espada. Então, eu queria agradecer imensamente sua presença. Vou passar a palavra para você poder falar um pouquinho mais sobre a cárie de radiação, essa complicação, né, do paciente oncológico e de radioterapia de cabeça e pescoço, que ela pode levar a tanta sequela, dor, morbidade, alterações de função e alterações de estética para o paciente. E é uma das principais complicações a longo prazo que a gente tem na radioterapia de cabeça e pescoço. Boa noite, Raquel. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a todos por estar aqui presente. Para quem não me conhece, meu nome é um pouco diferente, é uma combinação de nomes, né? Como vocês puderam muito bem observar, é Aljomar. Eu sou formado pela Faculdade de Odontologia de Araçatuba, fiz o meu mestrado e doutorado lá, e atualmente sou assistente, então, do Serviço de Odontologia Oncológica do ICESP, né? Eu vou, então, de forma resumida, condensar toda a introdução que a doutora Raquel já adiantou sobre essa temática aí das cáries relacionadas à radioterapia ou as cáries de radiação, né? Então, as cáries de radiação, elas fazem parte de um grupo de toxicidades tardias induzidas pela radioterapia na região de cabeça e pescoço. De acordo com estudos mais recentes, pode-se dizer que ela afeta de 29% a 37% dos pacientes, de forma mais intensa entre os 6 a 12 primeiros meses pós-radioterapia, mas podendo aí se manifestar em até 2 anos pós-tratamento. E uma das particularidades das cáries de radiação é que existe, então, dúvidas quanto à sua etiologia, né? Alguns estudos laboratoriais correlacionam danos diretos da radiação à estrutura dentária para dentes que foram submetidos a doses acima de 50 grays. A explicação que esses estudos fornecem para esse dano direto é que a radiação iria induzir a formação de algumas metaloproteínas na junção amelodentinária, que estão envolvidas aí no processo de degradação dos tecidos dentários, né? Além de afetar negativamente as propriedades mecânicas dos dentes, como a microdureza, por exemplo. Então, uma revisão sistemática recente evidenciou algumas falhas importantes na metodologia desses estudos, né? O que nos obriga a correlacionar tais informações com bastante cautela, né? A maioria, né, essa revisão sistemática encontrou que a maioria dos estudos sugere que o desenvolvimento dessas cáries estejam relacionados à teoria do conglomerado de sintomas bucais. Então, nós podemos resumir essa teoria da seguinte forma. Entende-se, então, que o conjunto de toxicidades, agudas ou tardias, transitórias ou permanentes, induzidas por protocolos de tratamento com químio e radioterapia para pacientes com câncer de cabeça e pescoço, induz alterações salivares qualitativas e quantitativas,
além de alterações na microbiota oral, a migração do paciente para uma dieta mais coreogênica, né, baseada em alimentos mais macios e, consequentemente, mais ricos em açúcares, como purê, vitaminas, sorvete, pão umedecido com leite, por exemplo. E associado a tais mudanças, os hábitos de higiene tendem a piorar de forma bastante significativa, principalmente por conta da dor resultante de lesões de mucosite oral, por exemplo. Então, todas essas toxicidades que tendem a evoluir em sua severidade ao longo do tratamento oncológico e que se sobrepõem umas às outras, elas resultam posteriormente na formação das cáries relacionadas à radioterapia. E as principais características dessas cáries podem ser resumidas da seguinte forma, né? O alto potencial de destruição da coroa dentária, a sua rápida progressão, que nem sempre está associado com sintomatologia, e essa predileção pelas regiões cervicais, e como a doutora Raquel bem destacou, né, é um difícil controle restaurador pela grande quantidade de recidivas de cárie, né? Então, elas vão se iniciar como trincas no esmalte, e à medida que as lesões vão progredindo, elas começam a acometer a região cervical, né? Elas começam a formar cavitações nessa coloração marrom acastanhada. E que, à medida que evoluem, começam a acometer as outras faces, os outros terços, né? Começam a estar associados com manchas brancas no esmalte, né? E tudo isso torna o tratamento restaurador mais complexo. Como a gente pode observar, por exemplo, nessa imagem, pelo dente 31, onde a lesão de cárie já acomete o canal radicular na sua face distal. E nos níveis mais avançados, a gente vai começar a observar a amputação das coroas, que este é um dos sinais mais icônicos dessa condição, né? Bom, as cáries de radiação, as cáries relacionadas à radioterapia, elas merecem um nível de atenção especial do dentista, porque elas acabam extrapolando o nível de complicações que cáries convencionais apresentam em pacientes livres de doença, né? Porque essas lesões de cárie, elas serão focos de infecção em um periodonto irradiado. Então, essa publicação, que é uma revisão narrativa, que reuniu as principais evidências científicas sobre o diagnóstico, o prognóstico e o manejo dessas cáries, né? E é possível afirmar com certa segurança que a presença desses focos de infecção está associado com a manifestação da osteoradionecrose, se não devidamente tratados. Artigos também, já bem consolidados na literatura como esse, nos mostram que técnicas restauradoras insatisfatórias são frequentemente observados em dentes que foram tratados, que tinham ali as suas cáries relacionadas à radioterapia, que foram restaurados, né, e depois foram extraídos. E isso é interessante porque sucessivas falhas restauradoras pode ser um critério de exodontia, principalmente se a gente pensa em um contexto público de trabalho como alta demanda, como o ICESP, por exemplo. Então, levando em consideração que uma intervenção cirúrgica em um paciente irradiado representa um risco de osteoradionecrose, é importante evitarmos extrações se temos condições de fazer um procedimento restaurador bem sucedido, né? E nós vamos, então, iniciar a nossa reflexão de hoje com esse caso clínico, o primeiro caso clínico que eu trouxe para essa nossa discussão de hoje. Então, esse é um paciente que perdeu o segmento com a equipe da odontologia do ICESP, né, e quando ele retornou nessa condição. Então, já na consulta em que ele retornou, algumas extrações foram indicadas, mas o tratamento restaurador, ele já foi iniciado. Então, após a anestesia
troncular do nervo alveolar inferior, foi inserido um lençol de borracha de tensão média. Esse lençol aqui é o Nictone. O Nictone é o lençol que possivelmente vai ser mais difícil de ser encontrado em contextos públicos de trabalho. Isso porque ele tem um alto custo. O Nictone, se eu não me engano, a caixa do Nictone com 20 ou 30 folhas está atualmente entre 350 ou 400 reais. Posso estar enganado, mas eu acredito que seja algo em torno desse valor. Então, se você estiver em um contexto privado de trabalho, esse lençol vale a pena o investimento, porque é um lençol que resolve basicamente quase todas as demandas restauradoras que a gente apresenta. Isso não só de pacientes com cárie de radiação, mas demandas restauradoras de âmbito geral, né? E também vou aproveitar para destacar, então, que existem 3 níveis de tensão dos lençóis de borracha, 3 níveis de espessura: a fina, a média e a grossa. Com lençóis mais finos, que eu acho que é o cenário mais comum de ser encontrado em ambientes públicos de trabalho, como é o caso do Madeitex, né? Acredito que seja talvez o lençol atualmente mais comum ali de ser utilizado aqui no Brasil. É bastante comum, pensando aí nas cáries de radiação, de nós dependemos de grampos acessórios para a exposição das margens das lesões de cárie, né, das margens restauradoras, dos preparos cavitários que a gente vai estabelecer. E daí a gente também acaba precisando de mais de outros acessórios, como fitas Teflon, como amarrilhos, né, a gente fica mais dependente de itens acessórios do que se a gente utilizar lençóis com espessuras e tensões maiores, né? Então, para lençóis de tensões finas, a gente precisa ficar bastante atento também às perfurações que a gente vai fazer nesses lençóis, porque como as lesões de cárie de radiação costumam ocupar o terço cervical dos dentes e se estender ali para a subgengival, a gente precisa posicionar esse lençol em uma posição mais cervical, mais profunda, digamos assim. Então, se a gente não tomar cuidado com a perfuração do lençol de borracha, a gente acaba descobrindo as papilas aí ao redor do dente que a gente vai trabalhar. E a gente fica mais difícil a gente conseguir resultados como esse da foto, né, onde a gente tem ali as perfurações feitas de forma relativamente satisfatória, a gente não tem excesso de lençol sobrando entre os dentes, aparentemente é só posicionar o grampo retrator para expor as lesões, a lesão de cárie e começar ali nosso procedimento restaurador. Então, para facilitar essa nossa perfuração, é interessante a gente utilizar templates, né, guias de perfuração. Isso é uma dica bastante interessante que ajuda muito aí o nosso procedimento restaurador. Nesse caso, foi utilizado o grampo 26 como grampo mestre ali no molar, e o 00 do outro lado da nossa região de trabalho, para estabilizar todo esse conjunto, para diminuir ali a tensão do lençol nessa região onde a gente está trabalhando, né, e ambos os grampos eram da Duflex, que é uma marca bastante acessível também. Então, a gente tem que tomar cuidado, então, para não acontecer essa situação, onde ali no momento da inversão do lençol de borracha, da exposição das margens, a gente teve aí o descobrimento de uma das papilas. Então, uma dica também que pode ajudar para quem deseja começar a trabalhar com isolamento absoluto e se depara aí com essas situações, é aumentar a distância entre as perfurações em 1 milímetro, mais ou menos, né? Então, voltando ao caso, ó, aqui eu utilizei um grampo B4 da Coltene, que é para expor aí as margens do nosso preparo cavitário, para iniciar a remoção do tecido cavitário e finalizar ali a nossa cavidade que vai receber o material restaurador. E esse grampo é um grampo que é comumente utilizado para cimentação de laminado cerâmico, por exemplo.
é um grampo bastante delicado, é um grampo que pode ser bastante interessante aí para a nossa rotina de trabalho. E nesse caso, para estabilizar ali o grampo, para a gente ter uma boa, manter o posicionamento do grampo ao longo de todo o procedimento restaurador, eu utilizei ali o top-down, barreira gengival, para apoiado ali no dente 43 para cumprir essa função e nos dar um pouco mais de segurança, né? Então, em seguida, eu fiz o jateamento da dentina e do esmalte para tentar melhorar os níveis da adesão ali da resina composta. Então, novamente aqui, se você está dentro de um contexto particular, essa ferramenta é fácil de ter disponível, né, para o tratamento restaurador dessas cáries, mas serviços públicos, isso pode não ser uma realidade tão comum. Então, para essas situações onde a gente não tem o jateador à disposição, é bastante interessante utilizar o ultrassom mesmo, para a remoção ali da smear layer e tentar obter níveis de adesão mais interessantes, né? Então, olha só como o isolamento, ele coloca a gente em outro nível de trabalho, né? Então, a gente tem um tecido prestes a receber o material restaurador limpo, com as margens totalmente expostas e livre de umidade, né? Tanto por vestibular quanto por lingual. Né? Então, imagina restaurar essas cavidades que não têm um acesso tão fácil, no sentido de permitir muitas manobras ali das nossas espátulas de inserção de resina, porque apesar do terço cervical ele estar acometido de vestibular para lingual, as faces proximais estão preservadas, né? Então a gente não tem muita mobilidade ali, a gente consegue fazer muitos movimentos livres ali com a espátula incisora de resina. Então, imagina a gente restaurar um dente com essa profundidade de cara disputando espaço com a língua e com a saliva, né? É difícil imaginar essa situação e conseguir entregar uma restauração bem adaptada, bem aderida, bem acabada, né? Então, isolar esses casos, assim, nos dá tempo de trabalho, nos dá tranquilidade, porque a gente tem um controle da situação, né? Então, esse é o aspecto final da nossa restauração. Então, como podemos ver, né, quando a gente remove, aqui nessa imagem, quando a gente remove o lençol de borracha, é comum haver um certo nível de sangramento gengival, né? Então, é comum a gente escutar, às vezes, não só em contextos públicos de trabalho ou particular, de dentista que atua em ambiente hospitalar, ou com paciente com necessidade especial ou não, mas é comum ouvir de dentista que o isolamento absoluto acaba danificando um pouco o periodonto. Veja, nesse caso, a gente utilizou um grampo B4, que é um grampo que é bem delicado, né? Mas, às vezes, observar esse nível de sangramento gengival após a remoção do lençol é comum, porque pela própria característica da cárie de radiação, onde a gente, às vezes, começa a remover o tecido cariado e as lesões vão se aprofundando, e a gente tem que posicionar o grampo de modo a afastar um pouquinho mais essa gengiva e expor aí as margens do nosso preparo. Então, é comum isso acontecer e pela experiência assim que eu tive, desde quando eu comecei a isolar os casos de cárie de radiação, esses pacientes voltam ali com uma saúde gengival bastante adequada, assim, né? É importante frisar que, às vezes, retrações gengivais estão muito mais ligados aí ao biótipo periodontal do que o próprio isolamento em si. Então, se a gente for fazendo o isolamento com delicadeza, com calma, a gente pode até ter esse nível de sangramento gengival, às vezes, na hora de remover, mas eu atribuo isso mais à característica da cárie do que a nossa manipulação ali na hora de inserir o lençol. Então, nesse caso, assim, a dificuldade, nesse segundo caso que eu trago aqui hoje, nós temos uma dificuldade um pouco maior com relação ao caso anterior no sentido de fazer o isolamento, porque nós temos um dente com cara de radiação em extremidade livre. Então, é muito comum a gente encontrar o paciente com câncer de cabeça e pescoço, aí que sobreviveu ao tratamento cirúrgico, ao radioterápico, e desenvolve, então, essas sequelas tardias,
Cavidades orais parcialmente dentadas, né? A gente, então, sabe que é um perfil de paciente com socioeconomicamente menos favorecido. Então, é comum a gente ter extremidades livres, né? Espaços desdentados. Então, quando nós temos essa situação, a gente tem que pensar que o lençol irá induzir tensão no grampo que vai estar posicionado nesse dente mais próximo ali à extremidade livre. Então, o que que isso significa? Isso significa que nós temos que ter um grampo que tenha um grip forte o suficiente para resistir a essa tensão, ou, o que eu acho que é a melhor estratégia, aliviarmos de alguma forma essa tensão para que o nosso grampo possa permanecer em posição e estável durante todo o procedimento. Então, esse caso é interessante porque para resolver esse impasse, eu utilizei a combinação de dois grampos, que são os mesmos. A diferença é que um deles eu individualizei, né? Então são grampos, dois grampos 00 da Duflex, e um deles eu individualizei dessa forma a deixar as garras ali do grampo com esse formato, esse design que lembra um passarinho, né? A cabeça de um patinho. Então, isso te dá um grampo semelhante ao B4, mas com uma força, um grip bastante interessante. Então, eu fiz a combinação desses dois grampos, né? E também daquele anel de metal que a gente utiliza para fazer as nossas restaurações interproximais, né? Para adaptar as nossas matrizes metálicas. Então, olha só, eu inseri o anel de metal no grampo 00 não modificado, né? Ele é original, digamos assim. Posicionei no dente ao lado do que eu iria trabalhar, então posicionei isso no dente 44, inseri uma porção de resina composta ali entre o anel e o grampo, fotopolimerizei isso para evitar a movimentação desse anel, e olha só o que a gente consegue, né? A gente consegue um efeito de uma moldura, basicamente, ali, onde eu afasto esse lençol de borracha e tiro a tensão do lençol nesse meu dente. E isso torna, tanto, a gente consegue ver isso tanto por vestibular quanto por lingual. Olha só a distância que eu tenho para trabalhar, né? Então, isso torna a inserção ali do meu grampo 00 modificado bastante tranquila. É um procedimento simples, até. Parece que não, mas quando a gente consegue esse efeito de moldura, a gente consegue trabalhar de forma basicamente livre ali naquele dente, né? Então, sem grandes dificuldades, a gente fez a inserção ali desse grampo 00 modificado, e então nós começamos a remover o tecido cariado que acometeu não somente a face vestibular, quanto a face lingual, né? E nesse caso, eu adaptei uma matriz metálica ali, estabilizei com cunha, para simplesmente evitar o extravasamento de resina para além do término do meu preparo cavitário, né, do limite do término cervical ali desse preparo cavitário. Por quê? Porque é interessante, quando a gente tem uma situação dessa, não levar a resina até o limite ali da onde a gente enxerga, da onde o grampo expõe para a gente, e sim até o limite ali do nosso preparo cavitário, porque senão fica mais difícil de dar um acabamento adequado no limite ali cervical, de onde a gente inseriu a resina, é mais fácil a gente deixar degrau, é mais difícil a gente dar polimento, e isso acaba, então, favorecendo uma infiltração, né? Então, a gente não deve ultrapassar esse limite. Então, aí fiz o condicionamento ácido seletivo do esmalte, seguido da aplicação do adesivo universal, nesse caso eu utilizei o adesivo universal da 3M, e esse é o aspecto final da restauração. Veja, nesse caso, eu deixei um contorno da restauração na forma que eu não gostei, né? Os premolares, eles têm naturalmente um formato mais trapezoidal. E a face distal ali do meu dente 45 tá num formato mais ovalado, né? Eu não gostei muito desse aspecto final. Mas a gente tem que pensar que, não sei se a maioria de vocês também está dentro dessa mesma situação, desse mesmo contexto, mas eu atuo, então, no serviço público, e lá, geralmente os atendimentos são de 1 hora, né, porque a gente tem uma alta demanda. Então,
para esse momento, para esse caso, eu não tinha mais tempo disponível de trabalho para deixar o acabamento, o contorno ali da coroa do jeito que eu queria. E isso é uma realidade muito comum, então, para os contextos públicos de trabalho. Nem sempre a gente vai ter o tempo necessário que a gente quer, que a gente gostaria para fazer tudo da forma como a gente está visualizando, da forma como a gente planejou, mas eu digo tudo isso para que isso não sirva de desculpa para a gente não realizar um tratamento restaurador com o máximo de primor possível, né? Então, como eu comentei, é muito fácil a gente escutar, não só de dentistas que estão inseridos dentro desse âmbito hospitalar, mas dentistas de forma geral, que não faz isolamento por perda de tempo, né? Porque isso consome tempo. Mas, na verdade, isso demanda uma curva de aprendizado, isso, como tudo, né, que a gente se propõe a fazer, quando a gente se insere em uma área nova, né, a gente precisa de uma curva de aprendizado para dominar melhor tecnicamente todos os aspectos daquela especialidade, e o isolamento absoluto também é nesse sentido, caminha nesse sentido, né? Mas, veja, nesse caso, a gente conseguiu eliminar um foco de infecção, conseguiu ali entregar uma restauração bem acabada, bem adaptada, pode ter, assim, seu contorno adequado, mas isso a gente consegue corrigir depois, né, como foi o caso aqui. Então, se o paciente retornou nessa condição, né, com o contorno ali que eu não tinha gostado, e assim que eu isolei, eu já comecei a fazer alguns ajustes iniciais, e então parti para a restauração do meu dente 44. E nesse caso aqui, ó, não é só lençol de tensão média que é interessante para essa situação, lençol de tensão fina também resolve bem as situações, né? Esses desafios restauradores que são as cargas de radiação. Por exemplo, esse é o lençol de tensão fina da base, né? Nesse caso, eu utilizei um grampo 212 modificado, onde eu corto metade do 212, deixo as garras ali, faço as minhas individualizações das garras, e como grampo mestre, o W2, ambos os grampos da Prisma, tá? Mas olha só, vocês conseguem observar ali a exposição de parte da papila do dente 44, na porção ali mais próxima, a porção mais mesial, mais próxima ali do 43? Isso acontece algumas vezes porque, conforme as lesões de cárie e de radiação vão se aprofundando, a seção transversal do dente também diminui. Então, apesar de eu ter feito uma perfuração para pré-molar, sobrou um pouco ali de lençol e isso expôs a papila. Então, por isso, eu mudei o grampo 212 para aquele grampo 00 modificado. Esse grampo 00 modificado, para quem quer tratar a cárie de radiação com isolamento, esse grampo eu acho que é um dos mais interessantes, se não o mais interessante. Então, trazendo novamente a informação que eu falei antes, esse grampo ele tem um grip, um torque, digamos assim, uma força interessante, né? Porque então eu consigo posicionar e manter o meu lençol na posição que eu quero de uma forma melhor que o grampo 212 para essa situação. Então, após a remoção do tecido cariado, que não, nesse caso não envolveu a lingual, eu adaptei uma matriz metálica de forma semelhante ali ao que a gente viu em alguns slides anteriores, estabilizei com uma cunha, mas então, para aproximar a minha matriz metálica dessa porção mais superior do meu preparo cavitário, eu utilizei um acessório que foi a fita Teflon. Então, tanto por vestibular quanto por lingual, eu adicionei Teflon ali para fazer mecanicamente essa aproximação e deixar a minha matriz totalmente adaptada ali, né? Então, ali, a partir daí eu fiz minha limpeza da cavidade, condicionamento ácido seletivo, e esse é o aspecto final da restauração. Então, ali eu já dei os meus contornos, os contornos que eu gostaria, né? Como você pode ver, olha que interessante essa imagem. Na distal ali do 45 e na mesial do 44, você vê que a gente consegue observar que o lençol está um pouquinho rasgado ali por conta dos discos de acabamento, né? Eu utilizei aí no início
uma sequência de discos abrasivos da Sofilex. Então, olha só que interessante como o isolamento absoluto, ele protege o periodonto, né? Então, eu não fiei o periodonto com o disco, com a minha ponta diamantada, que eu utilizei ali para fazer para me certificar de que a resina estava bem acabada, de toda a minha sequência de polimento. Então, eu não danifiquei o periodonto, eu danifiquei o lençol. Então, isso é bastante interessante, né? Então, como vocês podem ver aqui, ela já está num formato mais adequado, né? Um sangramento pequeno ali da região da gengival. Então, novamente, fazendo um contexto aí com o serviço público, com os contextos públicos de trabalho, eu achei que o brilho do meu dente, do dente 44, está bem inferior ao dente 45. Então, é uma coisa que eu não tinha mais tempo de trabalho, mas que eu posso perfeitamente fazer esse refino de trabalho em um momento mais oportuno, né? Um momento onde eu estou com o ambiente mais controlado, onde eu consegui tratar o restante ali dos meus dentes, dos meus focos de infecção. E, sendo assim, eu queria trazer a reflexão, as seguintes reflexões, né? Seriam as cáries de radiação ou as cáries relacionadas à radioterapia de difícil resolução e controle, ou nós que não estamos restaurando na forma adequada, né? Vocês acham que a gente consegue expor as margens ali de cavidades, de lesões cariosas tão profundas como o fio retrator, por exemplo, né? Então, será que a gente está sabendo restaurar isso de forma adequada, ou isso realmente é de uma difícil de resolução? Porque, assim, eu não tenho uma casuística a longo prazo, né? Mas eu consigo já dizer para vocês que alguns casos, assim, com já 3, 6 meses de retorno, são livres de infiltração. Então, eu acredito que uma resolução definitiva dessas lesões de cárie, ela vai acontecer se a gente recorrer ao isolamento absoluto, né? E daí eu, várias vezes, né, discutindo com vários colegas que têm interesse sobre o assunto, eu fiz esse questionamento. Será que essas cáries, elas podem ser realizadas sem isolamento? Será que o relativo dá para ser utilizado nesses casos? Eu acho que para mim fica muito claro para a gente que atua dentro de um contexto hospitalar, dentro de um paciente que tem doença grave, que tem comprometimento sistêmico, que o isolamento absoluto, ele consegue, né, e consequentemente a prática restauradora, consegue ter um potencial, entre aspas, né, médico, né, a gente consegue resolver alguns focos de infecção, alguns focos de dor, de uma forma bastante efetiva e evitar cenários de extração com, consequentemente, evoluções como a osteoradionecrose, que são cenários de morbidade bastante importante, a depender ali do seu nível de complicação. Às vezes a gente tem morbidades que são, às vezes, mais intensas do que a própria doença que o paciente tratou, né? Então, eu acho que, para mim, fica claro que esse tipo de prática de desenvolvimento técnico, de ferramenta de trabalho, precisa estar inserido dentro do âmbito hospitalar. Então, essas são as minhas mensagens, né, os casos aí que eu tinha para mostrar hoje. Eu acho que são casos que mais ilustram aí a toda essa filosofia, essa mensagem de trabalho que eu gostaria de passar. E para quem não conhece, se vocês quiserem acompanhar algumas reflexões sobre o assunto, né, eu criei recentemente esse perfil justamente com a missão, entre aspas, né, de difundir essa mensagem, porque eu acho que traz não só a prática restauradora em um nível mais elevado, digamos assim, né, mas também eu acho que isso pode repercutir bastante, novamente, pensando em contextos públicos de trabalho, com alta demanda, nas agendas, né, nos tempos de consulta, na complexidade dos procedimentos, porque se a gente consegue ser mais efetivo numa restauração desse porte, a gente tem retornos onde os procedimentos se limitam mais a controles periódicos, né, a restaurações menores,
a procedimentos, entre aspas, mais simples, né, como raspagens periodontais regulares. A gente começa a ter retornos mais simples, consultas mais rápidas, pacientes que podem ser controlados de formas mais espaçadas, com mais frequência, né? E daí a gente consegue desafogar um pouco as coisas e ter níveis de problema menos intensos. Então, eu acho que isso precisa estar inserido dentro de um contexto hospitalar de trabalho. E é isso. Obrigado. Então, você aqui da apresentação, e aí a gente fica aberto aí para a gente conversar. Muito obrigada, em nome do colégio. A gente só tem a agradecer, João, pela sua experiência e pelo ênfase no isolamento absoluto. A gente sabe o quanto é difícil essa adesividade, né, do material restaurador para esses pacientes. Então, quem tiver alguma pergunta, tiver alguma dúvida, a gente está à disposição. E aí, Raquel, eu vou só mandar ali no chat, pessoal, uma pesquisinha nossa que a gente tem, que a gente desenvolveu sobre tanto essa aula de hoje, como também com algumas sugestões para vocês trazerem para a gente outros temas que vocês tenham interesse que a gente traga para debate, que é importante também a gente ouvir, não só vocês, como os nossos membros também do colégio e todas as pessoas. Pode continuar, Raquel. Tá certo. Obrigada, Basileu. Então, a gente, na verdade, fica com muitas perguntas, né? Como você colocou ali, se a gente está tratando a cárie de radiação de forma correta, né? Por que de tantas recidivas? E aí a gente fala dentro desse contexto, né? Serviço público, eu também trabalho no serviço público e a gente tem uma alta demanda e aí foi como o Algimar estava falando, no consultório, quando isso acontece, isso é muito mais raro, a gente tem menos pacientes com cárie de radiação e essas recidivas dentro desse contexto, geralmente são pacientes que perdem o segmento, pacientes que não têm uma orientação, não conseguem seguir uma orientação tão fidedigna quanto aos cuidados orais, né? Então, a gente segue com algumas coisas quando a gente fala de serviço público, e aí eu falo de serviço público por causa realmente da alta demanda que a gente tem. Eu trabalho numa universidade aqui no Rio, com um projeto de oncologia, tem muito paciente na região de cabeça e pescoço, e aí a gente não acaba dando alta para esses pacientes, não conseguindo colocar pacientes novos, exatamente por conta da recidiva que a gente tem de cárie de radiação. Então, a gente entra num ciclo e que a gente não consegue tirar os pacientes desse ciclo. Então, o isolamento ele veio para a gente como uma opção, né? Existe alguma outra opção que vocês usem, ou que vocês sugiram, tanto de colutórios, enfim, para que esse paciente tenha um controle maior dessa doença cárie, alguma orientação específica, né, além do que a gente já faz de dentifrício com flúor, redução da dieta cariogênica, enfim, tudo isso. E a outra pergunta é que no isolamento absoluto vocês costumam complementar, principalmente para quando você tem essa fratura coronária, né, que é o caso mais complexo, talvez, que a gente já precisa, às vezes, de tratamento endodôntico, sepultamento radicular. Vocês utilizam o top-down como opção para complementação do isolamento absoluto? Ou vocês acham que não tem muita efetividade? Olha, com relação às recomendações, né? Deixa eu ver se eu me lembro de tudo. Com relação às recomendações ali de medidas adicionais, a gente, infelizmente, não tem muita comprovação científica ali do que prescrever, né? A gente, me digo assim, voltado para essas cáries de radiação, né? Então, assim, eu vou compartilhar algumas decisões particulares, né, que eu acabo indicando para os meus pacientes. A gente tem ali, se eu vejo que é um paciente que ainda está no processo de educação de higiene oral, como foi o caso desse último paciente que eu mostrei, né, do segundo caso, onde no retorno, eu não sei se vocês conseguiram identificar pela imagem, mas havia a presença de um pouco de placa
ao redor do dente que a gente havia restaurado. Então, se é um paciente que ainda está no processo e eu julgar que vale a pena manter um pouco, entrar ou manter, prolongar um pouco o uso da clorexidina a 0,12%, eu mantenho. Em termos de dentifrício, eu acabo indicando os dentifrícios com alta concentração de flúor, que, se eu não me engano, a concentração que eu acabo indicando é de 5.500 ppm, e um dos exemplos é a Colgate Orthogard. Eu acabo utilizando, então, esses cremes dentais com uma concentração mais elevada de flúor, e às vezes também fazendo uma prescrição individualizada. Por exemplo, às vezes o paciente ainda está numa janela terapêutica onde ele ainda tem sintomas, toxicidades agudas aí manifestando em boca, por conta do ressecamento oral, né, da hipossalivação, xerostomia, tem um pouco de ardência bucal ainda. Então, às vezes eu posso combinar os colutórios para evitar sintomas como ardência ali durante a escovação. Aí eu acabo recomendando colutórios mais brandos, né, digamos assim, ao longo do dia, e antes de dormir, esses com alta concentração de flúor. Porque o meu interesse como a gente ainda não sabe qual é o melhor colutório, se o com mais carga, concentração de flúor, com ppm de flúor é melhor do que o padrão que a gente tem para esses pacientes, o meu interesse é que ele realmente consiga praticar o hábito de higiene oral, que isso não imbuta dor para ele, porque daí mesmo que ele não escova. Então, eu acabo fazendo tento ali fazer uma prescrição individualizada para os pacientes. Com relação às amputações coronárias, eu vi ali, né, complementando ao que a doutora Raquel comentou, vi ali que tem uma pergunta sobre a questão do sepultamento, né, do pino de fibra de vidro. Se você consegue isolar aquela remanescente radicular, sem sombra de dúvida, se fizer sentido preservar o dente, se tem uma endo bem tratada, se você tem condições ali, né, no seu serviço, se você tem um endodontista, especialista ali, para fazer uma endo satisfatória naquele elemento, se você conseguiu isolar e conseguiu remover a cárie e fazer ali seu processo de adesividade de forma adequada, sem dúvida eu salvaria, né, preservaria esse dente de forma a restaurá-lo, né, nem pensando em sepultar. Eu confesso que a gente não tem muito costume de fazer o sepultamento das raízes. Então, ou a gente consegue preservar e restaurar esse dente, ou se as tentativas ali falharem, aí acaba sendo um dente que indicado para exodontia, né? Claro que, assim, tentando alinhar ali o melhor momento para intervenção, né, levando em consideração todo o contexto do paciente, né? Mas com relação ao top-down, eu confesso que raramente eu uso top-down, porque quando você consegue utilizar melhor os grampos ali, inserir bem o seu lençol de borracha, utilizar os grampos, se habituar ali com seus grampos mestre ou acessórios, fazer a passagem do lençol ali nas faces interproximais com fio dental sem rasgar o lençol, você acaba dificilmente utilizando o top-down. Então, eu acredito que, assim, o efeito de vedamento mesmo, de barrar aquele fluido crevicular, aquela umidade que chega por baixo, seria mesmo com o lençol do que com o top-down. Eu acho que o top-down não conseguiria barrar isso, né? A umidade conseguiria contornar ali o top-down. Então, eu acho que teria que ser mesmo com o lençol de borracha. Ótimo. Tem uma outra pergunta, né? Você está conseguindo ler? Eu tô vendo aqui as perguntas, eu vou aproveitar então em bola, sobre a decisão ali do ionômero, né? Olha, ionômero, eu confesso que eu utilizo às vezes para forramento, né? Quando eu tenho ali um tecido cariado bastante amolecido, quando eu vejo que tem risco de exposição pulpar, eu utilizo o ionômero pontualmente naquela região. Agora, se é um tecido dentinário
já não tão afetado assim, a gente pode observar aquelas regiões de esclerose, mas não é um tecido dentinário que sai com facilidade, né, que faz aquele padrão de lasca ali que a gente atribui mesmo como tecido cariado, né, como algo que a gente tem que remover de fato. Quando a gente tem uma dentina mais esclerosada e não tão afetada, eu acabo fazendo o procedimento restaurador sem o forramento. Então, o ionômero de vidro eu não utilizo para restauração dessas lesões, a não ser situações onde o paciente chega com múltiplos focos, eu insiro ali o ionômero, removo a cárie, insiro o ionômero para ganhar tempo, mas como solução restauradora definitiva, não, é resina composta mesmo. Eu acho que a gente não tem um padrão de longevidade interessante a curto prazo para o ionômero de vidro, pensando aí nessa proposta de cárie de radiação, né? Agora, protocolo de prevenção, assim, fluorterapias, as aplicações regulares de flúor, a gente não tem, porque eu confesso que às vezes é um pouco até difícil entender o porquê tal paciente manifestou cárie de radiação, né? Às vezes a gente tem, sei lá, um paciente que tratou laringe e volta com os dentes todos acometidos ali por cárie de radiação. Então, pensando aí nessa problemática da dose recebida de radiação nos dentes, talvez isso não fizesse tanto sentido, né? Porque a dose maior vai estar ali num campo mais baixo. Então, assim, às vezes a gente não consegue entender muito como o processo acontece. Eu acho que ainda existe muita ciência que precisa ser feita aí para a gente começar a entender com mais profundidade algumas coisas, e a partir daí, começar a elaborar propostas de prevenção que realmente sejam mais efetivas, né? Então, no momento, não tenho nenhum protocolo de prevenção. O protocolo, a ideia de prevenção acaba se baseando, se concentrando mais nessa proposta de adequação pré-radioterapia, né? Então, a eliminação de todos os focos, dentro ali do tempo do tempo de trabalho que você tem, eliminar a maior parte dos focos possível, para que esse paciente não termine ali a sua radioterapia com focos de infecção ativo, né? Que vão ser regiões ali de mais propensas a complicações, né? Então, conscientização de higiene oral antes do tratamento, né? Acompanhamento, não só com laser terapia para medicação, mas também no suporte medicamentoso, nessas interações com a equipe médica, que eu acho que o paciente é bastante beneficiado da nossa atuação. Eu acho que muitas vezes a gente consegue ter um impacto positivo muito importante ali para a condução desse paciente, ao ponto de diminuir nível de dor. Então, o paciente, às vezes, não só pensando na alimentação, né, na sua nutrição enteral, mas também na realização de hábito de higiene oral, né? E uma coisa interessante, mas isso é uma experiência particular, né? O que eu faço para conscientizar os pacientes de cárie de radiação, tanto no público quanto no particular, é o seguinte: se você tem a opção de trabalhar com magnificação, seja sua câmera fotográfica, trabalhe e mostre para o seu paciente, né? Se você conseguir isolar essa lesão de cárie, bata uma foto e mostra. Fala assim, olha, tá vendo, né, a importância de higienizar, olha como tá profunda essa lesão de cárie, olha só como é difícil, é trabalhoso, mas a gente conseguiu ali, olha só como é que ficou bem adaptado, como que o procedimento restaurador deu certo. Ou você fala, olha, por conta disso, desse detalhe aqui, dessa trinca, eu vou precisar indicar a extração desse dente, mas olha só o que está acontecendo. O paciente visualizar isso é muito interessante. Eu acho que a gente consegue fazer com que o nível de higiene desse paciente aumente muito. Mas é uma prática individual, né? Eu acredito que essa conscientização é bastante interessante. É algo que eu recomendaria, né? Trabalhar com imagem, né? E utilizar isso como uma ferramenta, entre aspas, lúdica, né? Digamos assim. Mas em termos de prevenção, as coisas vão caminhar mais nesse sentido, né?
E acho que é isso, né? Foram essas perguntas. Não sei se alguém ficou, se eu não respondi de forma completa alguma dúvida, me envie, por favor. Mas eu acho que é isso, né? Acho que eu não passei nenhuma dúvida, né? Acho que é Acho isso. que não. Acho que não. Acho que realmente eram essas dúvidas, né? Principalmente sobre o ionômero, né? E a resina, ou seja, qual seria o melhor material Uhum. restaurador para esse perfil de paciente, foi respondido, né? Se tem protocolo de prevenção, então a gente sempre tenta trabalhar com prevenção, mas às vezes é isso. A gente não sabe nem de onde veio, nem por que veio. E às vezes a cárie de radiação, a gente chama, eu falo que a gente chama de cárie de radiação, às vezes nem é uma cárie efetiva, porque ela não tem o mesmo aspecto de um tecido contaminado, muitas vezes. Você tem, Uhum. eu falo que às vezes você tem uma dentina amolecida e o paciente tem pouco biofilme, e aí você não sabe nem da gente como é que começou isso, e às vezes é de um mês para o outro, né? Tem um mês de evolução. Você fala, gente, cárie não tem um mês de evolução. É uma coisa Então, muito maluca. é uma coisa para quem trabalha com esse perfil de paciente. Você fala, gente, cárie não dá de um mês para o outro, o dente quebra. Então, assim, é uma cárie que ela vem, que a gente chama de avassaladora, né? Falo Uhum. que é mais que a cárie rampante de bebê, é a cárie de radiação. Ela vem como avassaladora e ela vem quase em todos os dentes ao mesmo tempo. Isso é outra coisa também em regiões atípicas, né? Como a região cervical e a incisal dos dentes. Então, quando você vai ver, o dente já está praticamente perdido, precisa de tratamento odontológico, restaurador extenso ou com indicação de extração. E a gente sempre busca esse protocolo de prevenção. Então, acho que isso é uma coisa importantíssima que o Jomar falou, que a gente estar inserido num serviço na ideia de fazer qualquer prevenção pré-radioterapia, né, com as orientações, remoção de foco, e aí não se limitar a câncer de cavidade oral. Eu sempre tento convencer isso tanto para o radioterapeuta, né, quanto para o cirurgião de cabeça e pescoço, da equipe, das regiões que eu trabalho, porque é assim, mas a de laringe a radiação pega longe, né? Pega a distância. E às vezes é um tumor de nasofaringe, a mesma coisa. Eles ficam muito mais preocupados em fazer o pré-rádio quando é um tumor de língua, um tumor de mucosa jugal, um tumor de mandíbula, e as outras, muitas vezes, às vezes, vem como assim, é uma área distante, a radiação que vai acometer ela é pouca. Ela é pouca, mas acomete glândula salivar, faz uma alteração importante da microbiota, a gente não sabe, às vezes, nem como faz essa alteração, mas faz. Então, apresenta esse perfil de paciente com uma demanda grande, às vezes uma cárie de radiação que você não sabe exatamente de onde veio, porque não é a quantidade de radiação, muitas vezes, que está envolvida nessa cárie. Eu falo que é a cárie avassaladora, né? Que é a cárie que ela vem, e às vezes eu nem sei se é uma doença cárie de verdade, se ela tem a mesma similaridade da doença cárie. É uma multifatoriedade, né? Microbiota, é um pouco difícil de entender. Acho que a ciência vai tem que esclarecer algumas coisas importantes ali. Eu vou fazer um parênteses que a Jéssica fez uma pergunta bem interessante aí, como faz a adesão à porção do cemento. Olha, eu opto por fazer sempre o meu condicionamento ácido seletivo em esmalte e utilizar adesivos autocondicionantes, sejam de 2 frascos, né, com primer e adesivo, como é o caso do Clearfill, que é uma excelente opção, como o caso dos adesivos universais, tem ótimas marcas como a 3M, a Ivoclar, a Palfic, a Shofu. Então, assim, eu limito o tratamento adesivo dessas regiões ao adesivo autocondicionante, ao adesivo universal. Eu acredito, não só baseado em termos de literatura que a gente tem para avaliando níveis de adesão em dentes não irradiados, digamos assim, não irradiados, né? Quanto para a experiência que eu tive durante a minha pós-graduação. Eu me lembro, assim, que
Na época que eu fiz a graduação, a gente tinha uma orientação de fazer 2 a 3 camadas de adesivo ali, antes, para fazer com que esse adesivo penetrasse ali nos túbulos dentitários que a gente abria com condicionamento ácido total, né? Então, a gente tinha essa orientação de 2, 3 camadas, né? Secando entre as camadas para tentar fazer essa tag mais prolongada. Aí eu entrei no mestrado e no doutorado, porque inicialmente eu tinha a intenção de ser professor universitário, mas acabei mudando os planos aí, no meio do caminho, principalmente com o surgimento aí da possibilidade, da oportunidade de estar inserido no INSESP. E durante essa fase de pesquisa, eu fiz muita análise de superfície de material restaurador, né? E eu vi, assim, que essas propostas de adesivos autocondicionantes, ou a aplicação de apenas uma camada fina, quanto mais fino possível dessa interface adesiva, melhor era a adesão. A gente tinha a ideia de que a gente precisava de uma camada mais espessa para aderir mais, mas não. Então, eu tive essa impressão e que depois teve essa validação mais recente pelos estudos, avaliando a nível de adesão de dentes não irradiados com adesivos autocondicionantes, né, de um frasco só, de uma etapa só. Eu quero dizer com isso o seguinte: tem essa vertente, essa validação científica, e também são produtos onde o erro do operador é minimizado, né? Então ele consegue ali, o material consegue entregar aquilo que propõe sem depender tanto da habilidade técnica do profissional. Porque a gente erra, assim, eu acho que a gente erra na execução ali dos nossos procedimentos adesivos, eventualmente a gente vai errar, alguma coisa que a gente talvez não veja, por não ter uma magnificação suficiente na hora, por não ter disponível o material que a gente precisa. Então, acho que às vezes a gente pode estar sujeito a esses erros, e esses materiais acabam minimizando ali. Então, para essas regiões de baixa adesão, como cemento, aí é só o adesivo mesmo autocondicionante. Eu não utilizo o ácido ali. Essas medidas, assim como jatear, todo o preparo que vai receber a minha adesão, se você puder jatear, eu acho que jatear é uma coisa que eu acho bastante interessante. A gente não tem ali a validação científica para a área de radiação, mas eu acredito que todas essas medidas que funcionam muito bem para dentes não irradiados, para materiais cerâmicos, para materiais resinosos, vão ter a tendência de funcionar muito bem ali para o nosso dente com cárie de radiação. Mas lembrando, né, que para jatear a gente tem que ter aí a proteção dos tecidos vizinhos, então necessariamente a gente vai ter que isolar, por exemplo. Não dá para proteger isso com teflon, né, não dá para fazer isso de uma outra forma, tem que ser uma proteção mais robusta, digamos assim. Então, todas essas medidas paralelas, remoção de smear layer, quanto mais primor possível, eu acho que mais bem vai funcionar. Porque, pensando que, vamos supor que a radiação, que a ciência consiga aí resolver essas falhas metodológicas e surjam aí estudos in vitro mais alto padrão, digamos assim, né? Com menos viés. Então, a gente consiga identificar que a radiação tem ali seu impacto na adesão. Então, se a gente pensar, quanto mais recursos a gente fizer para melhorar níveis de adesão, como o isolamento, remoção de smear layer, jateamento, melhor a coisa vai se comportar, né? Então, acho que o que você puder fazer nesse sentido para melhorar a adesão, acho interessante. Mas, assim, isso é opinião particular. Eu acho que esse padrão, condicionamento ácido seletivo e adesão adequada de dentina, com ali sua remoção de smear layer, seja com ultrassom, seja com a pedra Pómez lá, tende a funcionar muito bem. Assim, fazer uma boa fotopolimerização. Mas no contexto público que eu não tenho um fotopolimerizador muito bom, né? Não é que nem aquele Valo, né? Que consegue fazer um feixe reto e consegue atingir profundidades muito importantes, muito significativas. Eu tenho um fotopolimerizador ali com feixe mais aberto, né? Que não consegue concentrar tanto em regiões mais profundas. Dobre o tempo de polimerização. Faça o máximo possível,
dê um bom acabamento e um bom polimento da sua resina que tende a funcionar. Por mais que, às vezes eu não tenho jateador, às vezes eu não tenho alguma coisa ali, um material muito elaborado em termos de resina ou de adesivo, mas fazendo esses passos fundamentais de forma bem criteriosa, isso tende a funcionar bem também. Acho que é isso. Então, gostaria de agradecer. Não sei porque a minha câmera não está abrindo de jeito nenhum, minha bateria do celular acabou. Consegui abrir o áudio, mas eu não consigo mais abrir a câmera. Então, eu queria agradecer imensamente ao Jomar, em nome do colégio. Não sei se mais alguma pergunta a gente envia para ele depois diretamente, responde no privado. Agradecer a todos que estiveram aqui presentes. A ideia do Conversa com o Especialista é exatamente essa, a gente conseguir aprofundar um pouco mais com alguém que trabalha na área, mas a gente, pelas perguntas, a gente consegue perceber que as pessoas que perguntaram também já trabalham. Então, assim, como faz a adesividade do cimento, o que a gente deveria usar, resina ou, de forma mais adequada, resina ou o ionômero, né? Então, tem toda aquela dúvida do protocolo de prevenção. Dentro da oncologia, paciente de cabeça e pescoço, de forma geral, esses protocolos, né, os guidelines, as nossas referências, na prevenção, efetivamente, ainda é muito difícil para todos eles. Então, prevenção de doença periodontal, prevenção, que a doença periodontal também tem progressão quando a gente fala de radiação na região de cabeça e pescoço, por ser uma doença inflamatória, a cárie de radiação, como minimizar a xerostomia, a hipossalivação. Então, a gente sempre vem trabalhando nessa prevenção de forma regular, né? Eu vejo muita... assim, na verdade, a gente tem mais pesquisas com as complicações do que com a prevenção. Então, essa área de prevenção ainda é muito deficitária e as complicações são de difícil manejo, como a gente viu mostrando pelo Aldemar, que a gente precisa ter um pouco mais de aprofundamento para fazer um isolamento de forma correta, sem trauma daquela região, tanto do periodonto quanto do dente em si. São cáries cervicais, então elas são muito profundas, às vezes subgengival, então a gente precisa realmente ter um manejo específico sobre esses pacientes. Então, eu gostaria de agradecer imensamente a aula ilustrativa, as imagens perfeitas, né? O Osmar falou da gente conseguir fotografar. Hoje em dia, a gente tem celular que a gente consegue fotografar diretamente e mostrar para o paciente na hora, com ampliação, mas quando a gente tem fotos de qualidade e conseguir essa especificidade dessas fotografias, isso é muito importante para a gente planejar de forma correta. Isso funciona, eu acho que, para mim, eu não sei usar o microscópio, né? Geralmente quem usa o microscópio é o endodontista, e aí, para mim, funciona como um aumento, né? Quando a gente praticamente aumenta e consegue visualizar como uma lente de aumento quando a gente fotografa. Então, não só para o paciente, mas para a gente é importante, que para a gente, às vezes, removeu todo aquele tecido, e quando a gente vai colocar a foto, a gente vê smear layer ou vê alguma outra alteração diminuta, que a gente consegue realmente ampliar isso na foto. Então, a dica da fotografia para quem trabalha todos os dias, até usando os nossos celulares, lógico que não consegue, muitas vezes, essas fotos perfeitas, a ilustração da aula estava excelente, e agradecer a todos que estão aqui. Não sei se mais alguém do colégio gostaria de falar, ou se o Basileu já encerra. Teve só uma última pergunta ali, da Simone. Professor, caso o paciente não tenha passado pelo dentista previamente, antes da RXT, para eles realizarem uma exodontia, quanto tempo após a RXT pode extrair? Olha, pergunta difícil, hein? Porque vai depender muito ali do problema que você tem, né? Bom, eu acho que, nossa, é difícil até formular uma resposta para isso, mas se esse dente precisa ser extraído por sintomatologia, por foco de infecção, por ter supuração, por ser um foco agudo, né? Que se ele precisa ser extraído, se ele está embutido ali algum problema relevante,
aí não tem muito como você ficar postergando muito esse problema, né? Você pode fazer algumas medidas ali medicamentosas ou não, mas tem que ver o custo-benefício de tudo. Acho que cada caso demanda um nível de raciocínio individual, né? Agora, assim, via de regra, quanto mais distante a gente está da pós-radioterapia, em tese, menos chances a gente tem de evoluir de complicações. Mas isso também não exime o risco, né? Então, assim, difícil responder essa pergunta. Acho que cada caso vai demandar uma análise individualizada, sabe? Porque depende do problema que esse dente está causando. É uma pergunta um pouco difícil de responder. Concordo com o Aljomar em gênero, número e grau. Cada paciente é único, cada complicação é única. Existe paciente que a gente, inclusive, se dependendo do grau de infecção, se for uma fratura, enfim, uma fratura odontológica, eu peço para suspender a radioterapia se estiver no meio, né? Se o paciente já tem um abscesso, porque não vai adiantar ele continuar com foco de infecção. Eu tento trazer para a medicina. Ninguém faz radiação num pulmão com pneumonia. Ninguém faz radiação no intestino com infecção. Então, eu suspendo a radiação, e se for pós-radiação, e aí ele falou muito bem, a gente sempre entra no risco-benefício. Não tem, a gente coloca o que aquele risco vai apresentar para o paciente. Então, assim, a gente sabe que infecção também pode levar a osteonecrose, a osteoradionecrose, pode levar a outras complicações. Às vezes, os pacientes são imunossuprimidos, então, o nível de sepse, o quadro de dor. Então, cada paciente ele é realmente único, e esse tempo, eu sempre falo que esse tempo ele é fictício, né? Existem alguns estudos que falam que quanto mais perto, por causa de uma das teorias da fibrostótica, enfim, que você faz fibrose, então quanto mais perto da radiação, melhor. Para outros estudos, quanto mais longe da radiação, melhor. E aí, na verdade, é risco-benefício. Quanto que aquilo está levando de prejuízo ao osso, porque a não extração é prejuízo ao osso. Então, o quanto aquilo está prejudicando ao tecido ósseo. Então, se você tem uma supuração, se você tem uma infecção que você não vai conseguir controlar com antibióticos, se você tem uma fratura dentária, são coisas que a gente não tem opção. Então, a gente não tem muito o tempo, né? Esse tempo ele é relativo quando a gente fala dessas extrações. Pessoal, então vou agradecer a presença de todos e todas nessa noite de debate, de apresentação. Obrigado, doutor Jomar, obrigado, doutora Raquel. A gente fica à disposição. Não se esqueçam de responder a pesquisa lá para a gente e sugerir novos temas para que a gente também traga aqui para o debate. Tá certo? Eu já preciso agradecer também o convite, viu? Obrigado a todos vocês do colégio, obrigado, Raquel, pelo convite. Fiquei bastante contente, assim, quando eu recebi o convite. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Show de bola. Obrigado, professor. Um grande abraço, bom trabalho para todo mundo. Um bom restinho de semana, gente. Obrigado.